Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos debater sobre sereias. Será que de fato é um mito? Ou no passado, em algum momento distante, era realidade? Hoje você vai entender a origem por trás das histórias, a origem biológica, e nós temos um vídeo aqui de um submarino que ele foi, vamos dizer assim, encostado por uma sereia. Nós vamos ver esse vídeo aqui ao longo do canal. Então preparei um conteúdo para você que acompanha a trajetória desse canal, né? Para você poder ampliar a sua mente, né? Nós estamos falando aqui quando se falava na Bíblia que os anjos enamorados das mulheres não deu só origem a seres humanos. Na verdade, é uma gama muito maior do que a gente imagina. Então, nós vamos comentar sobre esse assunto aqui. Só que antes de iniciar o vídeo, tá? Só vou mostrar uma coisinha rápida aqui para vocês. Essa aqui é uma imagem de uma pintura rupestre, ok? Feita por um historiador brasileiro lá no Piauí, né? E você vê a representação de sereias lá no Piauí. Então a coisa não está tão diferente do que a gente imagina do outro lado do mundo. O Brasil tem muita coisa interessante que vale a pena ser lembrado aqui, tá? Pois bem, pessoal, olha só. Ponto número um, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre as múmias egípcias, né? E também sobre a história de Mermaid, né? Eu espero estar pronunciando da forma adequada, lembrando que a minha garganta tá horrível, tá? Então não se pasme se eu de alguma maneira tossir aqui, ok? Minha garganta tá um pouco ruim. Mas a história de Mermaid, que era a história contada aos capitães e navegantes para manter distância da rota das sereias. Porque as sereias, assim como é retratado em alguns filmes, muitas delas são belas, encantadoras, ficam em cima de rochas. O ser humano ele se encanta por aquilo ali. Só que a gente sabe que o final, né, desse amor platônico é a queda, né? E no caso do ser humano não é boa coisa. Então, né, foi retratado sobre essa história de Mermaid. E olha uma coisa interessante, olha só, um arcófago ancião de 5.000 anos já se falava das sereias. Cara, olha que coisa bizarra, 5.000 anos atrás nós já tínhamos evidências das sereias. Isso aqui é como seria um esboço caso o ser humano tivesse contato com uma pessoa dessa espécime, né? Como que seria esse processo de sereia? Como é que seria a anatomia humana desse tipo de animal, né? E aí vai se retratando, vai se mostrando alguns fatos interessantes. E aqui você vê aquele antigo deus mesopotâmico que tem a cabeça de um peixe e uma pinha na mão, tá? Essa pinha na mão representa a tecnologia genética capaz de alterar a criação divina de Deus, tá? Por isso, Deus se incomodou, né, quando os anjos desceram do céu. Quando eu falo anjos, não pense você que é um anjinho com coraçãozinho atirando flechas de amor, um anjinho com cabelo lourinho, olhos azuis. Isso não é ser anjo. Qualquer ser que nasceu fora da Terra, ele já tem o codinome extraterrestre, fora da Terra. Extraterrestre, a etimologia é nascido fora da Terra. Quem nasceu na Terra foi Adão e Eva, né? Então, os anjos já são extraterrestres, né? Então, você coloca isso na sua cabeça, são seres hipertecnológicos e, né, pelo menos a recomendação bíblica, não são boa coisa, né? E aí a gente acaba vendo aqui como é que seria a anatomia desses seres e mais histórias, ó. Basicamente a história, né, não
não sei se o termo correto seria sereio, né? A história do rei sereio, porque hoje, com a língua portuguesa, talvez a gente não consiga exprimir a verdadeira, o verdadeiro significado disso. Talvez aqui seria Aquaman, né? Eu acho que o termo que vai exaurir importância, né, sobre esses contos de Mermaid, né, é sobre o rei, né, que governa o mundo subaquático, seria Aquaman, né? Eu acho que é o termo mais correto, né? Um humanoide, né, que é um processo de engenharia genética com peixe ou vai saber lá o que, né? E aí, basicamente, seria esse o rei, tá? Agora, olha que coisa interessante. Você vê aqui sarcófagos falando, referências de mais de 5 mil anos. Não muito longe, nós temos um pesquisador brasileiro, né? E olha só, as pinturas rupestres que lembram sereias e outros seres mitológicos, alimentando as lendas pelo mundo, né? Isso, ó, desvendando o Piauí. Então, só para você poder ter mais ou menos uma ideia, no Piauí existem pinturas rupestres que já faziam referências aqui, eu vou aumentar a imagem para você poder ver, já faziam referências a sereias, ó. Isso aqui é uma referência à sereia, isso aqui também é uma referência à sereia, e isso aqui também seria uma referência à sereia. Agora, por que que se é gravado, emoldurado em cavernas, em rochas, sobre sereias? Por que que alguém se prestaria a fazer isso? Na minha visão, é mais um aviso, né? Um aviso para a próxima geração manter uma certa distância desses seres, né? Que eles não são amigáveis, é o que parece, é o que se indica aí, tá? Então, essa história do Piauí tem correlação com isso também, tá? Agora, vamos acompanhar aquele vídeo só para você ter mais ou menos uma ideia e aí você vai entender, né, como que as coisas estão chegando, tá? Eu não vou colocar a música do vídeo, até porque é uma música, pessoal, não tem nada a ver com a imagem, mas é o seguinte, eu acompanhei essa trajetória no Discovery Channel, NetGeo. Esses pesquisadores, eles foram sabotados. Essa não é a primeira, não é o primeiro experimento que eles fazem, né? Não é o primeiro. Esse que vocês vão ver agora já é o último. Assim, desde quando eu acompanhei. Por quê? Primeira coisa, eles estavam com barco de pesca, eles observaram, né, a olho nu um peixe muito estranho, né, a olho nu. E aí eles começaram a conversar com pessoas locais e existia a lenda de sereia. E aí eles começaram a estudar sobre o assunto, a ver o que poderia atrair essas sereias. E aí eles descobriram, tá, uma frequência, é como se fosse um golfinho, mas é uma frequência que você usa no sonar, aquele negocinho fica dando uns espasmos de som, né, no oceano, e isso atrai a sereia. E aí eles atraíram, né, a sereia com esse sonar. Só que, junto com o sonar, veio a guarda costeira, veio o exército, confiscaram os equipamentos deles, confiscaram o barco, confiscaram o celular, eles ficaram 3 a 4 dias sem documento nenhum, perderam dinheiro, tiveram que fazer vaquinha para poder, né, e foram impedidos de usar e divulgar a frequência que eles descobriram. Lembrando que eu estou encurtando a história aqui de décadas, tá? Décadas de estudo. Então, eles confiscaram. E aí, depois de muito tempo, esses caras, muita gente desistiu, a equipe era grande, né? E esse cara aí, acho que é ele mais dois, eles continuaram. Independente das advertências, eles continuaram. E a última imagem que foi vista, pelo menos no Discovery Channel, NetGeo, foi essa imagem que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então ele está gravando, ele está dentro de um submarino. Não é um submarino daqueles imensos que você está acostumado, é mais aqueles submarinos convencionais, aqueles casulos que são emergidos no oceano, né? Que só podem ficar até um certo momento. Olha só, ele está gravando, né? Ele toma um susto ao que ele está gravando, e aí ele está esperando, na verdade, o seguinte: eu não sei se esse modelo de submarino é o mesmo, mas geralmente o modelo de submarino é o seguinte: é um ângulo de mais de 180 graus de visão de um acrílico, de um espelho, né?
E aí ele devia estar filmando em um lugar, esperando que a sereia viesse de um lugar, e na verdade, ó, ela veio de outro, ó. Ele tomou um susto, tá? Ele chegou a tomar um susto. E aí, olha só que coisa. Vamos pegar em câmera lenta. Olha só. Agora, uma coisa interessante aqui, vamos voltar aqui a imagem, só para você ver. Isso é tudo que eles conseguiram gravar, pessoal. Eles não conseguiram registrar nada além disso. Só que não é a primeira. Eu não sei se eles não quiseram divulgar, como é que anda a história. Porque assim, quem procura a verdade também procura dificuldades, tá? Se você começar a cavocar a verdadeira história do mundo, você vai encontrar obstáculos que vão aparecer pessoas que você nunca viu na sua vida e vão dizer assim, ó, é melhor você parar, né? Você está incomodando certas pessoas aí. E aí as pessoas têm que fazer uma decisão. Mas olha só, isso aqui acho que foi tudo que eles pegaram e depois acho que eles encerraram essa pesquisa. Eu posso estar errado, tá? Agora, olha que coisa interessante, né? A gente tem um, dois, três, quatro, cinco dedos. Só que a diferença é que o dedo ele é pontiagudo e ele tem como se fosse uma barbatana, né? A gente olha que é uma anatomia que parece uma anatomia humana, né? Uma anatomia humana. E ao mesmo tempo, aí, quer ver? Ele vai mostrando a imagem aqui. Meu, é algo surreal, ó. Olha só. É algo bem surreal. E você consegue ver bem assim, bem fraco o rosto, ó. Isso aqui seria o rosto, ó. Dois olhos. O nariz não é o nariz convencional, tá? Eu acho que essas sereias devem ser algum tipo de bronquíolo. Eu não sei se o termo correto é esse, né? Mas respira pelo peito, né? Eu não sei se a respiração das sereias é uma respiração híbrida, né? Mas olha só, essa imagem, né, que foi gravada. E aí você vê mais ou menos a representação, né, do rosto do que seria aí a sereia. Olha só para você ver aqui mais ou menos, ó. É bem parecido com o ser humano, tá? É bem parecido com o ser humano, com algumas aí diferenças, né? Agora, o que eu acho interessante aqui, né? Muitas pessoas vão falar assim: cara, você está exagerando, você está falando de uma coisa tão antiquada como sereias, né? Meu, mas olha que coisa interessante. O nosso próprio Brasil, ele já retratava. Meu, para que os índios. Pensa comigo. Você é um índio buscando sobrevivência, buscando sobreviver à sua aldeia. Você precisa provar o seu valor para você poder permanecer na aldeia e, quem sabe, se tornar um líder, né? Não existe espaço no caso dos índios, né, para os fracos. Para que você vai falar assim? Quer saber de uma coisa? Eu vou inventar uma história que daqui a 2000 anos vai soar engraçado. Eu acho que vai soar engraçado. Meu, não faz sentido. Então você vê o que? Os registros de índios brasileiros, né, guaranis, tupinambás, apontando, olha, sobre sereias. Olha que coisa. Isso chega a ser aí surreal, tá? E não é só no Brasil, pessoal. No mundo inteiro tem registros de sereias. Eu posso ficar falando aqui o tempo que você quiser, tá? E aí a gente pega aqueles quadros antigos, ó, sarcófago, tá? Encontrado com inscritos de mais de 5.000 anos, ó, atrás, sobre sereias. Agora, o que de fato é uma sereia, né? As pessoas não entendem o seguinte: por que Deus ele mandou o dilúvio, né? Porque, primeiro, que o dilúvio é uma guerra plasmática, não se trata apenas de um evento único que inundou a Terra, tá? É uma coisa bem mais severa do que a gente imagina. Mas basicamente é o seguinte, cara: Deus criou a raça humana, tá? Em sua plenitude. Veio os anjos, né? Eles invadiram a Terra sem o consentimento e autorização do Criador e começaram a criar as suas próprias criações, né? Não respeitando nada nem as advertências do Criador. Essas criações, muitas vezes, se tornavam criações más. Eu não vou poder falar aqui, mas os antigos do passado, eles eram verdadeiros monstros. Assim, dignos de medo mesmo. Hoje, as pessoas se desmaiariam de pavor. Então, assim, os próprios anjos, no fim da história, segundo o livro de Enoque, né, quando Enoque ele vai
conversar eu esqueci o nome dos gigantes do passado, que estavam tendo previsões sobre enchentes, é o seguinte, isso já eram os filhos dos anjos. Os anjos, boa parte deles se arrependeram da criação que eles fizeram. Por quê? Porque às vezes eles acharam que iria sair uma coisa e saiu outra. Lembra que independente do corpo que se é criado, a alma, o espírito, vem do Criador. Então, se o Criador não concebeu o espírito, o que entra ali naquele corpo é um fato desconhecido. E muitas vezes não é algo agradável. Não é algo agradável. Por isso que o Criador preservou a linhagem de Noé, porque era uma linhagem pura. Tá? Porque a partir do momento que você começa a misturar, aí você tem centauro, você tem seres humanos misturados com caranguejo, seres humanos misturados com unicórnio, não sei o quê. Cara, isso já se torna uma criação impura. E aí, evidentemente, é uma criação corruptível que vai colaborar para o mal, tá? Então essa que é a ideia. Queria trazer esse conteúdo para vocês, né? Acredito que esse conteúdo agregue valor. Quem quiser conhecer o meu trabalho, só um adendo aqui para vocês, tá? Tem links aí na descrição, é o primeiro link aqui, tá? Por exemplo, comunidade fechada são módulos que eu ensino você sobre tecnologia da informação, sobre segurança, para você poder resguardar a sua segurança na era digital. Extremamente importante esse módulo aqui, ó, com comunidade fechada. Recomendo que você assista, tá? São mais de 18 aulas. Criptomoedas é o que a gente já vem debatendo aqui há anos, né? Não preciso explicar. Como criar um negócio online, muitas vezes aqui, nesse módulo aqui, é um módulo novo que eu acrescentei e eu ensino as pessoas a utilizar o Google como fonte, né, de anúncio para você poder promover o seu negócio. Recomendo você conhecer o meu trabalho, é um preço acessível, você tem o meu contato pessoal, tá? Por quê? Porque o mundo está mudando. Nós estamos entrando na era digital e quanto mais cedo você estiver preparado, menos dor e sofrimento você vai ter no futuro. É pelo menos a minha dica pessoal que eu passo para cada um de vocês aí, tá? E aí, o que vocês acham sobre sereias? É de fato um mito ou no passado se tornou algo real? Comenta aqui embaixo nos comentários. Fique na paz.